Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha nessa noite, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e edificando tua igreja, Senhor. Me capacita a transmitir a palavra de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, hoje nós vamos começar um dos livros mais interessantes da Bíblia, o livro do profeta Jonas. Jonas, ele tem algumas características que só pertencem a ele. Por exemplo, primeira característica, é o único livro da Bíblia dirigido especialmente a um povo não judeu. A profecia desse livro se dirige ao povo assírio, a grande cidade de Nínive. Isso aponta para quê? Entre outras coisas, aponta para que no futuro acontecesse a salvação dos gentios, como eu e você. Que outro detalhe interessante de Jonas? O grande personagem da história não é Jonas. O grande personagem da história é o nosso Deus. E curiosamente, nesse livro, a natureza obedece a Deus, o grande peixe obedece a Deus, as plantas obedecem a Deus, o verme obedece a Deus, os pagãos obedecem a Deus, os assírios obedecem a Deus, e o único que não obedece a Deus é o crente. É muito interessante o livro de Jonas. Agora, nós temos que compreender a mensagem que ele envolve. E existe muito mais coisas nas entrelinhas de Jonas do que a gente possa imaginar. É muito fácil você chegar e falar, nossa, Jonas é o profeta fujão. Sim, muitos vão chamar ele dessa maneira, mas o que levou Jonas a ser o profeta fujão? Nós temos que entender que Jonas era uma grande figura nacional. Esse aqui é o primeiro ponto. Vamos abrir, deixa marcado em Jonas, vamos abrir no livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 14, você vai voltar antes de Salmos. 2 Reis, capítulo 14, vai passar por Jó, vai passar por Neemias, vai passar por Esdras, vai passar por Crônicas, e vai chegar em 2 Reis. Capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 14. 2 Reis, para lá, só um minuto. Eu acho que eu puxei errado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se não é 2 Crônicas 14. Eu acho que é 2 Crônicas 14. Acho que eu dei uma barbeirada. Deixa eu ver aqui. É, que fala da figura. Pera só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Ah, isso mesmo. 2 Reis 14, versículo 25. Obrigado, Luísa. Eu estava olhando em versículo errado. 2 Reis 14. Fiquei até vermelho. Versículo 25. Diz assim: Também esse restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Até aqui. O que aconteceu aqui? Jeroboão II, o maior rei do Reino do Norte, recebe uma profecia de Jonas, de que Deus estaria restituindo as terras do Reino do Norte. E essa profecia se cumpriu.
Isso foi algo que transformou Jonas numa figura nacional. Já naquela época, o Império Assírio estava começando a tentar uma expansão. E ele tinha conseguido algumas vitórias. Inclusive, o bisavô do rei Jeroboão, o temido rei Jeú, aquele que matou Jezabel, aquele que matou toda a descendência de Acabe, ele teve que pagar tributo para os assírios. Como que nós sabemos disso? A arqueologia desenterrou um monumento chamado Obelisco Negro. E nesse monumento está escrito que Jeú, rei de Israel, pagou tributos aos assírios. Olha como é importante esse documento, que através da datação dele, eu consigo ter toda a cronologia dos reis de Israel. Comprovada não apenas pela Bíblia, mas comprovada também pela ciência. Aí veja, o avô do rei Jeroboão, que era um rei poderoso, Jeú era um guerreiro experimentado, um grande general, foi subjugado pelos assírios. E aí Jonas, 3 gerações depois, traz uma profecia de recuperação das terras. Virou figura nacional. Só que aí Deus fala o seguinte, olha, eu quero que você vá para Nínive, porque eu tenho uma palavra para aquele povo. O que Jonas fez? Jonas foge. Por quê? Entre outras coisas, os ninivitas eram muito cruéis. Chegavam num lugar, primeira coisa que eles faziam, matar os reis. Segunda coisa que eles faziam, destruir o templo, para acabar com a religião do povo. Terceira coisa que eles faziam, matar os sacerdotes e profetas. Vamos entender a infância de Jonas. O que o pai de Jonas fazia? Filho de peixe, peixinho é, ele era sacerdote e profeta. Pelo menos profeta ele era. Qual era o maior medo da criança? Os assírios virem e matar o pai. Qual é o medo da criança? Não é o pai e a mãe morrer? Quando você era pequeno, qual era o maior medo que você tinha? O seu pai e da sua mãe morrer. Então Jonas cresceu debaixo de algo, do ensino que mostrava que os assírios eram terríveis. E a história dos assírios é muito antiga. Por exemplo, você vai em Gênesis 10, não precisa abrir. Você vai em Gênesis 10, diz que quem fundou Nínive foi um grande guerreiro da antiguidade chamado Nimrod. Nimrod quer dizer rebelde. Nimrod causou muita destruição por onde ele passou. Nós temos muita literatura sobre Nimrod, temos muita coisa sobre Nimrod, e aí o que nós sabemos é que ele fundou Nínive e que ele fundou a terra de Sinar. Fundou também a grande cidade de Calá e outras cidades. E aí o que acontece? Aquele povo era um povo que vivia em guerra. Tanto é que Abraão, o pai da fé, em Gênesis 14, tem que ir salvar o seu sobrinho Ló. Por quê? Porque 5 reis, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei daquela região, se rebelaram contra o rei de Sinar. No ano seguinte, o rei de Sinar vem, junto com 4 reis, a guerra dos 4 reis contra os 5. E Ló é capturado com toda a sua família. Dentro do território de Sodoma e Gomorra, quer dizer, era um exército tão poderoso que venceu dentro da terra do inimigo. Aí Abraão teve que ir lá com 318 valentes e salvou Ló. E salvou todo mundo. Então a fama dos ninivitas corria a história. E na época do rei Jeú, eles começaram a crescer muito. Aí o rei deles morreu. O que deu uma encolhida no poder deles. Aí o rei Jeroboão II cresceu, recuperou o território. Como que ele recuperou o território? Através de uma profecia de Jonas. Aí vem Deus e fala para Jonas, olha, eu quero que você vá para Nínive.
E essa é a história que nós vamos tratar. Vamos voltar lá? Jonas capítulo 1. Eu, como sou esperto, já deixei marcado na minha Bíblia já. E você deveria fazer o mesmo. Jonas capítulo 1, versículo 1. Vamos começar nossa leitura expositiva. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante, primeiro ponto. Não foi Jonas que saiu atrás da palavra do Senhor. Foi o Senhor que enviou sua palavra. Qual é a prática que nós vemos hoje? As pessoas estão doidas atrás de uma palavra do Senhor. Só que aquilo que o Senhor tinha para falar, Ele já relatou tudo na sua palavra. Tudo que eu preciso saber está aqui. Por exemplo, eu estou fazendo uma exposição bíblica. Deus está falando conosco. Como? Através da sua palavra. Ah, pastor, mas Deus pode falar sobrenaturalmente? Sim, Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele vai fazer primeiro de uma maneira extraordinária. Segundo, de uma maneira bíblica. Terceiro, em cima de algo que não aparece na sua escritura. Qual é o problema hoje? Hoje as pessoas querem transformar o extraordinário em ordinário. E dessa maneira chegam a cair até na mão de ação de espíritos malignos e de espíritos de engano. Porque se eu sair que nem maluco atrás da palavra do Senhor, com certeza eu vou ter problemas. Com certeza eu vou encontrar o que não deve. Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o que Ele tem ministrado no seu coração, e Deus já estabeleceu o futuro. Existe a providência de Deus, e se Ele quiser falar algo de maneira sobrenatural, Ele vai fazer de modo excepcional. Então, muito cuidado com isso. Entendeu? Jonas recebeu a palavra. Outro detalhe, essa palavra envolvia o quê? Risco de vida. Por quê? Versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Até aqui. Opa, vou pegar minha caneca. O que acontece? A cidade de Nínive era de 3 dias de extensão. Quando você olhar para Nínive, imagina a grande Curitiba. A grande cidade de Nínive não é apenas a cidade, havia cidades satélites. Mas a capital principal tinha muros de 30 metros. Muito largos. Nínive era considerada intransponível. Na prática ela era. Para vocês terem uma ideia, ela só foi cair quando os babilônios vieram sobre ela por volta entre 610 e 615, que é 150 anos, 170 anos depois disso aqui, porque houve uma grande enchente no rio, e a enchente foi tão grande que derrubou parte do muro. E aí os babilônios puderam entrar. O que Deus está falando para Jonas? Jonas, eu quero que você vá nesse inimigo de Israel, nesse povo que você abomina, esse povo que mata profeta, esse povo que mata rei, esse povo que mata sacerdote. E quero que você profetize contra ela. Veja que interessante. Aprendi mais uma durante essa semana. Havia uma linha teológica que dizia que Isaías tinha sido cerrado ao meio pelo rei Manassés. Lembra que eu falo do irmão Manassés, que eu quero chegar lá no céu, abraçar ele? E aí, irmão, conta pra gente e tal. Então, há uma linha teológica que diz que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. Mas existem muitos indícios que pode ser que Isaías foi cerrado ao meio pelos assírios. E as fontes são muito fortes, agora fica essa dúvida.
Mas Jonas sabia que uma das diversões preferidas dos assírios era fritar profeta. Como eu costumo dizer, almoçar profeta na janta. Aí imagina você ser enviado para profetizar contra esse povo. E aí você pergunta, você fala, mas por que Deus enviaria um profeta? Porque a malícia desse povo subiu até os céus. Simples, primeira coisa, Deus é Deus misericordioso. Segunda coisa, existe o cálice da ira de Deus. Lembra que nós estudamos em Amós? Por 3 transgressões e também por 4 farei vir o juízo. Lembra que Deus tem um limite? O limite de Nínive chegou. Só que quando nós vemos a história bíblica, nós temos documentado pela Bíblia que Deus queria redimir os assírios para usar os assírios na destruição de Samaria, na destruição do Reino do Norte. Só que se o povo não se arrependesse, o cálice tinha enchido. Como Deus é Deus que só age dentro da legalidade, todo esse processo, que hoje é fácil de ver, basta eu ler a Bíblia, hoje eu entendo. Agora imagina nos dias de Jonas. Jonas olhou e falou, meu Deus, ele está me enviando por meio daqueles camaradas. Gente, os assírios chegavam a amarrar pessoas e tirar a pele das pessoas vivas. Eles enterravam pessoas no chão, esticavam a língua e colocavam pregos. Eles enfiavam ganchos na pessoa e traziam arrastado por cordas. Eles faziam pilhas de cabeças nas cidades que eles derrotavam. Os primeiros que eles matavam eram as crianças e as mulheres grávidas. Os assírios não eram moleza. Então é muito fácil para nós chegar e falar, esse Jonas aí é um frouxo. O que eu quero mostrar para você? Jonas tinha muita razão, sim, para achar que corria risco de vida. Segundo o ensino que brota do texto, esse pessoal místico que fica por aí pedindo para Deus da profecia, será que está pronto para obedecer? Se Deus mandar fazer algo difícil? Porque quando a gente vê, principalmente no livro de Atos, principalmente no Novo Testamento, todas as direções extraordinárias de Deus, elas tinham a ver com o plano de redenção de Deus. E algumas delas envolviam coisas difíceis, como, por exemplo, Paulo retornar a Jerusalém, ser preso e correr o risco de ser morto pelo Sinédrio. Por isso que essa questão de profecia, essa questão de agir extraordinário de Deus é algo que está absolutamente na mão de Deus e Ele controla isso. Deixa o que Deus tem que fazer na mão de Deus. Você se orienta pela Bíblia. Não fique buscando experiências místicas. Porque muitas vezes experiências místicas podem te colocar em situações difíceis. Eu lembro, por exemplo, uma vez, eu e o irmão João estávamos aqui na frente da nossa casa, aí tinha um bandidinho aqui na região, de repente o bandidinho passou na frente, como eu sou habituado, cumprimentei. Não vou falar o nome da pessoa, essa pessoa inclusive morreu, e morreu salva. Glória a Deus por isso. Sabia que ele foi salvo? Aí, eu cumprimentei, falei, e aí? Gente, o cara entrou aqui no terreno alucinado, e ele estava armado. E ele tinha acabado de atirar numa pessoa. E o irmão João, ele chegou e falou, Maurício, eu preciso que você me leve no terminal de Pinhais. Acabei de dar um tiro num cara, matei o cara. O irmão João ficou branco, eu fiquei transparente. Aí eu olhei para a cara dele e falei, fulano, eu não posso fazer isso. E por quê? Eu falei, pô, cara, você sabe da minha fé. Se eu fizer isso, vou estar indo contrário à minha fé.
O que podia fazer? Não podia enfiar o cano na minha boca? Ele falou, olha, a sua fé que se dane, entra no carro e vai me levar. Mas na hora, na sequência, eu falei, cara, mas eu posso orar com você. Gente, não é que esse homem chegou, baixou a cabeça e falou, então ora por mim, eu orei por ele. Anos depois, ele foi salvo. E ele veio a falecer uns 2 anos atrás, salvo. Mas percebe que situação difícil? Eu poderia ter tomado um tiro. Quantos de nós já passamos por situações difíceis? Mas a maior alegria é saber que ele foi salvo, né, João? Coisa linda. Então assim, gente, deixa Deus ser Deus. Deixa ele fazer o extraordinário quando ele quer. E não fica correndo atrás disso. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jonas se levantou. Fala, nossa, atendeu prontamente. Não, ele fugiu. Fugiu para onde? Quando você olha o mapa da Europa, não se sabe exatamente onde é essa cidade de Tarsis. Mas o mais provável é que ela ficava no extremo, onde é a Espanha hoje. A chamada cidade de Tarteso. Deus mandou ele para o norte. 1000 quilômetros para cima. Ele quis fugir para o porto de Tarsis, 4.000 quilômetros longe. Uma viagem que levava 1 ano para ser feita. Aí você fala, mas pastor, Jonas não sabia que Deus é onipresente? Como que ele resolveu fugir? Olha que interessante, existem muitas dúvidas. A revelação é progressiva, Deus foi nos ensinando através das eras. Mas naquela época havia um ensino de que o Deus, ele só mandava dentro da região onde ele era adorado. Talvez, não se sabe, Jonas, influenciado por esse falso ensino, de repente possa ter achado, bom, talvez eu vou me mandar para Tarsis, Deus vai esquecer de mim. Daí a hora que a coisa esfriar. Lembra quando você era pequeno, que você fazia alguma coisa errada, que a mãe falava, ó, você vai se entender com o seu pai quando chegar? O que você fazia? Seu pai chegava, você falava, ô papai, tudo bem? Dava um beijo, não sei o quê. Nossa, eu só vi o jogo do Corinthians hoje, papai. Aí o pai olhava e falava, pô, hoje é segunda-feira, menino, não tem jogo. Mais ou menos, pode ser que Jonas pensou isso, falou, ó, vou me afastar, Deus vai esquecer e vai ficar tudo bem. Só que com Deus não funciona assim. Olha que interessante, continuando o versículo 3. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui. Olha que interessante. Existe um jogo de palavras na carta do livro de Jonas, que sempre que Jonas se afasta da presença de Deus, ele desce. Veja, ele estava na região alta. Ele é um profeta da Galileia, da região das montanhas. Quando ele vai fugir, ele desce para o litoral. Quando ele desce para o litoral, ele encontra um navio. Ele entra no navio, ele desce para o porão. Nós sabemos a narrativa, vamos estudar isso, que o próximo passo ele desce ao mar. E depois de descer ao mar, ele desce a barriga do peixe. Aí quando ele se arrepende e resolve voltar, ele começa a subir. Sobe da barriga do fundo do mar para a praia, da praia vai em direção a Nínive. E vai subindo. Isso aqui é um jogo de palavras, para nos ensinar o quê? Quando eu começo a me afastar da vontade do Senhor, a minha vida vai ladeira abaixo. Sabe o que é ladeira? Descida. A minha vida vai, sempre que eu me afasto da vontade do Senhor, a minha vida vai ladeira abaixo.
E olha como é interessante o caso do profeta Jonas, porque ele está sendo provado aqui. Gente, navios de Israel para Tarsis não eram tão comuns. Não era como hoje, que você entra no computador, pede uma passagem de avião e provavelmente, se tiver o dinheiro, você embarca no mesmo dia. Olha que interessante como ele está sendo provado. Ele desceu para Jope numa boa. Quando chegou em Jope, tinha um navio de transporte. Ele tinha dinheiro para comprar passagem, que não era uma passagem barata. E ele tinha vaga no navio. Eu estava vendo alguns estudos essa semana, esse navio aqui não devia caber mais do que 100 pessoas. O que a gente percebe? A providência de Deus, alinhando todas as coisas, para que Jonas entrasse naquele navio. Pastor, não entendi, aonde que está a prova? Veja, Jonas tinha toda a porta aberta. Entrar no navio era desobedecer a Deus. Lembra que eu ensino para vocês que nem toda porta aberta é de Deus? E que nem toda porta fechada é do diabo? Tem que ser analisado. A gente vê na vida de Paulo situações onde o Espírito Santo resistiu a eles para eles não avançarem. Se é o crente de hoje em dia, fala, sai diabo, eu decreto, eu determino, sabe aquelas pataquadas que tem hoje? Mas não é o diabo, é Deus. Gente, cuidado. Várias situações na sua vida. Isso é uma aplicação que salta do texto. Muitas situações na sua vida onde está tudo aberto, está tudo alinhado, está tudo em ordem. É uma prova. É para provar o seu coração. É para expor aquilo que vai no seu coração. E Deus, na sua soberania, pode permitir sim você tomar um caminho errado. Eu lembro de uma história que o meu primeiro pastor contava, de um irmão lá da região de Santarém, e aquele irmão caiu desempregado. E aí ele resolveu ir para o interior. Só que nem o pai dele concordava, nem a liderança dele concordava, e a mulher dele estava aflita. E aí abriu uma porta para ele pegar um barco e viajar para o interior do Pará. E ele foi. E foi um tempo terrível para ele. Pegou malária um monte de vezes, ficou extremamente doente, não arrumou emprego, a família teve que se mobilizar para mandar dinheiro para passagem. E aí aquele irmão retornou. E aquele irmão, dando testemunho depois, tratado por Deus, ele conta que quando ele foi entrar naquele navio, ele sabia no coração dele que aquela não era uma direção clara de Deus, porque ele começou a lembrar do pai, do pastor. Entendeu? Lembra que eu falo discernimento? Às vezes algo te deixa intranquilo, você não sabe bem o que é aquilo, mas aí você tem tempo para orar, para lembrar da Bíblia, lembrar do que Deus ensina, e aí você tem o discernimento do que é para fazer. Porque Deus nos deu cérebro, Deus nos deu pessoas tementes a Deus à nossa volta. A providência de Deus é importante, é. Deus abrir as portas é importante, é, mas cuidado. Você não pode andar pela circunstância. Você tem que andar pela palavra de Deus. Jonas não tinha uma palavra, vai para Nínive. Quando ele saiu da região da Galileia e chegou diante do navio, ele não sabia claramente que ele estava desobedecendo a Deus. Quando ele comprou a passagem, entrou no navio, ele não tinha plena consciência que a ordem de Deus era outra.
Aí você pode falar, mas ele andou pela circunstância, a providência de Deus abriu tudo, sim. Mas antes da circunstância estar ali, ele tinha uma palavra clara do Senhor. Não entra, vou dar um exemplo, está vindo ao meu coração, talvez tenha endereço certo. Você é cristão e está orando por um cônjuge. De repente aparece a coisa mais fofa do mundo. Só que só tem um problema, não é crente. Mas veja, a coisa mais fofa, gosta de mim, me ama. É bonito ou bonito, é legal, é bacana, tem bons princípios. Dá cesta básica para pobre. Quando vê um cachorrinho não aguenta, dá um pouco de ração para o cachorrinho, é uma pessoa boa. É, meu amigo, mas antes disso você tem uma palavra do Senhor. Não vos coloquei em julgo desigual com incrédulos. Proibindo casamento mistos. Lógico, esse texto não trata diretamente disso, mas a aplicação dele vale. Julgo desigual é julgo desigual. Porque a própria Coríntios fala o seguinte, ó, pode se casar, mas que seja no Senhor. Só que aí parece que está tudo em ordem. Eu lembro de uma história de uma irmã que orava muito para casar, não a conheci pessoalmente. Aquela irmã tinha um ministério na igreja, servia em várias áreas. Abaixou o preço. E aceitou casar com o ímpio, achando que Deus iria autorizar. 15, 20 anos depois, você viu uma vida destruída. Você via sonhos enterrados. Você via anseios ministeriais colocados na lata de lixo. Tudo isso seria muito simples se seguisse a palavra do Senhor. Não vos coloque em julgo desigual com incrédulos. Gente, cuidado com essa história de porta aberta. Você pode estar sendo testado, você pode estar sendo provado. A gente percebe no livro de Jonas que Deus está fazendo todo um tratamento com esse herói nacional. Todo um tratamento com esse grande profeta, um profeta que ouvia a voz de Deus, de maneira sobrenatural, de maneira clara, na sua geração, provavelmente depois de Eliseu. Jonas foi o grande profeta da época, mas ele tinha deficiências no seu caráter. Ele tinha visões distorcidas do mundo. Ele tinha visões distorcidas da vontade de Deus. E aí Deus faz uma prova, abre toda circunstância, até o dinheiro Deus dá. Coloca tudo certinho. E aí Jonas entra pelo lado errado. E aí vai se desenrolar tudo que está aqui na palavra. Quantos cristãos inadvertidamente... Gente, lembra de um princípio, o pecado destrói anos de uma vida correta. O pecado traz consequência. Ano passado nós ficamos sabendo de uma história, não sei o nome, uma pessoa próxima nos contou, um irmão se envolveu numa briga de trânsito, de maneira irresponsável deu um tiro na pessoa. Nosso irmão deu tiro? Sim, é só apertar o gatilho. Sabia que crente, se apertar o gatilho funciona? Os irmãos sabiam disso? Revelação, hein? E ele matou a pessoa. E ele foi preso, condenado. Não bastasse isso, 1 ano na cadeia. Houve uma briga entre presos. E na briga ele empurrou um preso. E o preso bateu a cabeça e morreu. Em 1 ano ele estava respondendo pelo 2º homicídio. Crente. Se ele tivesse seguido pela palavra de Deus, qual a palavra? No que depender de vós, buscai a paz com todos. Ele tinha chegado para a pessoa e falado, desculpa, foi mal. Entrava no carro e ia embora, não quero confusão. Entendeu? Era só seguir a palavra de Deus.
Que Deus tenha misericórdia da vida desse irmão. Deus é poderoso para tirar ele de lá? É. Mas a pergunta é, precisava, gente, cadeia é um lugar horrível. Ainda mais com o servo do Senhor. Entendeu? Por quê? Porque se deixou levar pelas circunstâncias. Lembra que o coração do homem é enganoso. Lembra que a maneira, uma diferença básica, aproveitando o gancho do texto. Quando Deus vai agir, Ele primeiro vai se comunicar através da verdade da palavra. Normalmente o Senhor vai te trazer um texto bíblico. Normalmente o Senhor vai te trazer um conselho bíblico. Normalmente o Senhor vai te dar uma orientação pastoral bíblica. Sempre que o Espírito Santo vai agir, ele vai despertar algo ligado à palavra. Gente, isso é regra. O diabo já trabalha de maneira diferente. Como ele trabalha? Ele trabalha despertando um instinto básico nosso. Por exemplo, Deus não colocou espírito de autopreservação? Se você vier com a mão na sua cara, você não vai fechar o olho, não vai afastar? O que aconteceu? O pecado corrompeu o espírito de autopreservação. O instinto, desculpe. E transformou isso em violência. O que o diabo faz? Ele pega esse instinto, ele abre uma lacuna para te levar a pecar através disso. Por exemplo, Deus não colocou o instinto sexual no homem e na mulher? Talvez não seja essa a melhor palavra, vamos dizer, o prazer sexual. Foi Deus que colocou. Entendeu? Inclusive, quando a gente aprofunda o estudo, a gente vê que Deus tem prazer em ver os seus filhos, um homem e uma mulher, representando o mistério entre Cristo e a igreja, usufruindo da bênção da relação sexual. Isso é notório na Escritura. Vê no livro de Cantares, é notório. Entendeu? O que o diabo faz? Pega esse instinto, corrompido pela natureza pecaminosa, e transforma em pornografia. Transforma em fornicação. Transforma em adultério. Então sempre você tem que ficar atento. O diabo vai trabalhar sempre de fora para dentro. Gente, isso é básico, isso aí é pré-primário de vida cristã. O diabo sempre vai tentar despertar um instinto seu corrompido pelo pecado. Por exemplo, quem aqui já teve preguiça para ir para o culto? Carnal, eu não, eu sou pastor. Nunca. Você reparou que assim que você chegou no culto, o culto foi super jóia e falou, nossa, que culto bom. Gente, nós temos amor ao conforto. Tanto é que a vida no Jardim do Éden, pela narrativa, era extremamente prazerosa. O que aconteceu? Esse amor, esse zelo pelo conforto, o pecado corrompeu. O que foi transformado? Preguiça. O que o diabo faz? Ele começa a te influenciar para você não congregar. Ao não congregar, eu estou desobedecendo a Deus. O que Deus vai falar? Vai repetir na sua palavra. Para você congregar, para você estar junto com os irmãos, para você servir os irmãos, para você servir a igreja. Percebe? Despertou um instinto. Gente, é muito fácil. Durante a semana, pare para pensar nisso que eu estou falando. Você vai ver as brigas na sua casa, os problemas do trabalho. Começa a ter olhos espirituais. Veja, o diabo anda em derredor, buscando alguém para devorar. Ele não vai aparecer como um capetão. Tem hora que até ele não precisa nem pôr a mão. Tem hora que só a nossa natureza pecaminosa já faz o serviço.
Tem vezes que você fala, nossa, o diabo me levou a ter preguiça. O diabo falou, eu não, você está louco? Nem falei com você. É a nossa própria natureza pecaminosa. Agora, você não pode nem correr para um extremo, nem correr para o outro. Tem que ter equilíbrio, não importa quem foi. Se foi o diabo usando minha natureza pecaminosa, se foi eu mesmo usando minha natureza pecaminosa. O que importa é que isso está desobedecendo a palavra de Deus. Se está desobedecendo a palavra de Deus, não vou fazer. E vou obedecer a palavra. Simples assim. Acabou de resolver um enorme capítulo de batalha espiritual na vida diária. Sem capeta andando, sem demônio passar voando, nada disso. Embora eu acredite que existam espíritos malignos que podem até trabalhar para nos influenciar. Foi assim com o Senhor Jesus. Foi assim com o Pedro. Mas Tiago, irmão de Jesus, fala que nós somos provados por nossa própria natureza pecaminosa, pela concupiscência da carne. Então estou te ensinando um alto caminho para você não cair em armadilha. Todas as vezes que você atender os apetites do seu corpo, os apetites da sua natureza pecaminosa, você vai estar indo contrário às verdades da palavra de Deus. E isso vai resultar em problemas. Simples assim. Deus nunca vai te levar a pecar. A Bíblia nos ensina isso em Tiago. Ao contrário, você pode até ser provado, mas Deus oferece um escape. Ah, pastor, mas eu não consegui resistir. Tem coisa errada. Alguma coisa não funcionou certo. Tem dedo de Deus aí provando você, como aconteceu com Jonas. Mas entenda esses mecanismos que você vai se dar muito bem. Existe muita bobeira ensinada sobre batalha espiritual. E acaba se esquecendo desses princípios tão práticos e tão úteis, que podem nos livrar de grandes problemas. Amém? Que mais? Outra aplicação. Todo mundo aqui gosta de obedecer a Deus, não gosta? E quando Deus pede algo difícil? Aí a coisa muda. Ô pastor, veja bem, né? A gente não é tão santo. A Bíblia fala que não se santifique tanto, para que não destrua a ti mesmo. Ô pastor, está escrito lá em Provérbios. Aí o cara arruma a desculpa na Bíblia, texto fora do contexto. Gente, se Deus te pedir algo difícil, você está pronto a obedecer? Ah, pastor, Deus nunca vai me mandar pregar em Nínive. Não, mas ele vai mandar pedir perdão para sua esposa. E ele vai te levar a conversar com o seu cônjuge, para o ambiente da casa não pesar. E as orações não serem interrompidas. E alguém tem que tomar a iniciativa para que haja paz no lar. E muitas vezes você vai estar com a razão. E é você que vai ter que iniciar o diálogo. Quem tem mais luz, cede. Quem está mais firmado na verdade do Senhor, se humilha. Humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus. Homens, o responsável pelo ambiente espiritual da casa é você. Se alguém tem que começar apaziguando as coisas, pedindo perdão, é você. Porque quando você chegar diante de Deus, você vai responder todas as atitudes que você teve em relação à sua família. Mulheres, a mulher tola destrói o seu lar. Às vezes você está olhando e falando, nossa, meu marido está errado. Mas eu pergunto o quê? Você quer ter razão? Você quer ter paz e a bênção de Deus? Ah, pastor, eu quero ter razão. Vai viver em guerra. Pastor, a presença de Deus na minha família é mais importante. Vou me humilhar. Ele não está vendo
Senhor, tem misericórdia do meu marido, ele não está enxergando, ore por ele, interceda por ele, seja uma mulher sábia. Apaga o incêndio. Você está pronto para quando Deus te orientar algo difícil, obedecer. Porque obedecer para comer churrasco é fácil. Obedecer para festa é fácil. O que vocês acham que Jesus estava querendo dizer? Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Está querendo dizer o seguinte, quando a tua vontade for contrária à vontade de Deus, você abre mão da sua vontade e faz a de Deus. Essa é a nossa cruz. Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão. Se você estiver disposto a buscar a face do Senhor, obedecendo, se humilhando, você vai experimentar dias maravilhosos. Você vai experimentar uma comunhão com o Senhor. Você vai experimentar aquilo que Jesus fala. Eu vos dou a paz que transcende todo entendimento. Não estou falando daquela bobeira que fala por aí, paz do coração. Estou falando da paz que só Jesus pode dar. Aquele sentimento que você fez o certo, você... Obrigado, Senhor. Porque foi pelo teu poder. Lembram disso, gente. Apaga o incêndio. Amém? Que outra aplicação? Veja. Nínive era rica. Nínive tinha muito dinheiro. Tinha tudo. Nínive era a cidade ideal. Mas só não tinha o principal. Temor de Deus. Adianta ter grana, adianta ter casa, adianta ter conforto e não ter temor de Deus? Não. Porque a falta de temor de Deus vai trazer destruição. Ah, pastor, mas eu sou crente. Sim, doido para desobedecer. E desobediência a Deus é falta de temor de Deus. Não mude as palavras. Seja transparente, seja idôneo com a escritura que você diz que crê. Amém? Que mais também que eu coloquei aqui? Isso nós vamos ver à frente. Depois de Jonas fazer tudo isso, Deus colocou uma tempestade na história de Jonas. Já ensinei várias vezes. Tem 3 origens para as tempestades. Primeira delas, Deus. Segunda delas, o mundo espiritual, o diabo, segundo a autorização de Deus. Terceira delas, eu mesmo provoco a tempestade. Nas 3, é soberania de Deus agindo. Porque ele usa o instrumento que ele quiser, para provocar o que ele quiser, para dar o resultado que ele quiser. Você está debaixo de uma tempestade. Primeira coisa, buscar a face de Deus. Lembra de Jonas. Começou a se afastar do Senhor. Desceu. Se afastou mais ainda. Desceu. Quando ele foi ver, ele estava dentro da barriga de um grande peixe. Por 3 dias. Tem gente que acha que isso aí é mentira. Só que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, confirma a história. E fala que foi verdade. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Até rasgar o coração. Até se arrepender. E buscar a face do Senhor obedecendo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo. E oramos pedindo que o Senhor venha com a tua graça. Que o Senhor venha com o teu poder. Nos capacitando para toda boa obra. Que nós possamos andar diante de ti com toda a sabedoria e obediência à tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.